Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 diz assim: Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: Ouça, ó Israel, vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem nem tenham medo. Não fiquem apavorados nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar vitória a vocês. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro a dedique. Alguém plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa para não morrer na guerra, para que não morra na guerra e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa para que não morra na guerra e outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, enviem primeiro uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem ao fio da espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, não deixem vivo nenhum ser que respira. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer as suas frutas. Não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Então, o capítulo 20 vai falar sobre situações de guerra, né? Literalmente, Moisés está ensinando Israel, esses jovens, né, que vão começar a tomar a terra prometida, a respeito de como eles vão agir em casos de guerras. E em casos de guerras, no sentido do que eles vão fazer quando eles entrarem na terra prometida, e também guerras que eles, infelizmente, tiverem que travar com inimigos vizinhos, com nações que vierem contra eles. Então, Moisés começa falando que quando eles forem à guerra, então, na verdade, Israel tem uma política de guerra, gente, bem diferente de todas as nações. Israel jamais vai à guerra, literalmente, sem que o inimigo, então, primeiro faça as ameaças, tá? Então, isso é uma questão que a própria palavra mostra isso para nós. Vai falar que eles não têm essa dificuldade com vizinhos, com inimigos, né? É sempre inimigos que têm problemas com Israel. Isso a gente vê desde que o mundo é mundo. Desde que Israel se tornou um povo através de Jacó. A gente percebe então essas questões de guerra sendo travadas. E sempre são as pessoas que querem acabar com Israel, querem acabar com o povo de Deus, que ameaçam, que então fazem o cerco primeiro e aí tentam de todas as maneiras destruir Israel. Isso desde que o mundo realmente é mundo, desde que as primeiras civilizações começaram a surgir através de Sem, Caim,
Cã, Sem e Jafé, né? Sem, Cã e Jafé, os 3 filhos de Noé. Então, através deles, começa toda essa guerra contra a promessa de Deus, contra aquilo que Deus estava fazendo, né? Então, a gente percebe que tudo isso vem através dessa inimizade iniciada lá entre, principalmente Cã, né? O filho de Noé, do meio. Então, as guerras para Israel, elas têm uma diferença muito grande. Eles só vão à guerra quando o inimigo vem contra eles. Então, Moisés está falando que quando eles forem à guerra contra os seus inimigos e virem carros e cavalos e um exército maior do que o seu, não tenham medo. Gente, em toda a palavra de Deus, Deus vai sempre trazer um alerta e uma palavra, uma promessa de confiança para que o seu povo nunca tema o inimigo. Porque a gente tem 2 fatores aqui que precisam ser sempre observados dentro da palavra de Deus. A Bíblia, nosso texto sagrado, ele sempre vai tratar de inimigos, principalmente como inimigos espirituais, ok? Porque a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, ok? Isso também é desde que o mundo é mundo. Deus nunca desejou, na última aula, no comecinho desse mês, a gente falou um pouco sobre isso. Deus nunca desejou a morte de ninguém. Deus nunca desejou que um irmão matasse o outro. Deus nunca desejou que um ser humano matasse o outro. Isso não existe na cabeça de Deus, né? Deus criou o ser humano para ser frutífero, para se multiplicar, para ser grande, para ser uma grande nação, para ser filhos de Deus. Então Deus não tem em mente nenhum tipo de morte, seja de quem quer que seja. Porém, nós temos um inimigo espiritual que, infelizmente, ele toma posse das vidas das pessoas através do pecado. Ele se faz esse dono dessas vidas e ele, então, através dessas pessoas, ele se torna inimigo de Deus. E isso também desde que o mundo é mundo, desde que Caim matou Abel, desde que Sem, Cã e Jafé também tem toda essa dificuldade entre irmãos. A gente viu isso no livro de Gênesis, que a grande questão para Deus é fazer com que o ser humano se volte para o próximo, amando ele como a si mesmo. Então, por isso que o grande e maior mandamento tem a ver com isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a você mesmo. Então, tirem essa mentalidade de que o Velho Testamento vai falar de morte simplesmente por morte, tá? Porque esse não é o nosso Deus. Porém, a Bíblia Sagrada, ela vai mostrar isso de forma muito prática, que por causa das pessoas serem inimigas de Deus, por elas estarem, então, atraídas pelo pecado, contrárias à palavra de Deus, elas se tornam inimigas do seu próximo. E sendo inimigas do seu próximo, elas se tornam inimigas de Deus. Porque quando eu faço mal para o meu irmão, eu estou fazendo mal para o meu próprio Deus. Porque Ele é o Pai de todos nós, Ele é o Criador de todas as pessoas, Ele dá vida e Ele teria o direito de tomar essa vida e não nós. Então, o que a gente precisa entender é que todas as vezes que Deus vai falar sobre inimigos na Bíblia e de que esses inimigos devem ser derrotados, esses inimigos devem ser mortos, Deus está falando primeiramente sobre inimigos espirituais. Então, Ele está falando de uma guerra espiritual que precisa ser travada. Então, nós precisamos aprender a vencer as nossas guerras primeiramente no reino do Espírito, depois no reino físico. Então, o reino físico é um reflexo do reino espiritual. Então, quando as pessoas elas se tornam realmente inimigos de Deus, elas vão vir contra nós, contra aqueles que são obedientes a Deus, de forma a querer nos destruir. E aí, tem essa questão da legítima defesa, né? Então, o ser humano não vai querer morrer justamente porque ele vai se defender, né? Então, isso tá no nosso DNA também, essa defesa, né? Então, quando Deus está falando aqui sobre eles não terem medo, é porque quem vai guerrear por eles realmente sempre vai ser Deus. E eu também falei outra coisa que precisa sempre estar gravado na nossa mente. Quando as guerras forem a respeito de inimigos de Deus ou de inimigos contra o povo de Deus, por causa de Deus, olha a frase como é que ela é, ó. Quando nós tivermos inimigos
que são nossos inimigos, porque eles são inimigos de Deus, porque eles são contrários à palavra de Deus, porque eles são contrários aos princípios de Deus, porque eles querem ser desobedientes a Deus, então eles se tornam primeiramente inimigos de Deus, depois nosso. E é por causa disso que Deus vai fazer essa promessa de que é Ele quem vai guerrear essas guerras. Eu já falei em alguma aula aí, quando a gente falou sobre guerras, de que Deus não vai lutar, Deus não vai estar em guerras que nós travamos contra pessoas, ok? Então, se sou eu, primeiramente, que levanto em guerra contra alguém ou contra qualquer coisa que venha a me atingir, Deus não vai estar nisso. Agora, quando a guerra tem a ver com o próprio Deus, contra um exército, contra pessoas que estão contra Deus primeiramente, depois contra nós, vocês podem ter certeza que Deus sempre vai entrar nessa guerra para vencer. Então, a palavra de Deus vai mostrar isso em inúmeros capítulos e versículos quando mostra a guerra e quando mostra Israel nessas guerras. Então, todas as vezes que a guerra tem a ver com inimigos de Deus que vêm contra Israel para tentar destruí-los, Deus vai intervir e vai guerrear por eles e eles vão vencer essas guerras muitas vezes sem colocar nem a mão na espada. Por quê? Porque Deus é quem luta essas guerras contra os seus inimigos. Esses inimigos são inimigos de Deus primeiramente. É isso que a gente sempre tem que estar com essa questão na mente. Lembra que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principados e potestades? Então isso é desde Gênesis. Essa regra não mudou. Deus está pedindo para que a gente aprenda a vencer as nossas guerras primeiramente no reino espiritual, porque são demônios. É Satanás que está, de alguma maneira, influenciando os habitantes da terra, os seres humanos, a odiarem uns aos outros, porque fazendo isso, ele está justamente indo contra Deus e fazendo com que o bem mais precioso do Senhor, do nosso Deus, seja destruído, que é o ser humano. Então, se o inimigo queimasse uma floresta, Deus ficaria triste, mas ele diria, é só uma floresta. Agora, quando o inimigo consegue matar uma vida sequer, aí Deus realmente, ele se entristece demais, porque um filho de Deus foi morto, um filho de Deus foi destruído, uma alma talvez foi para o inferno, justamente porque Satanás conseguiu ceifar aquela vida. Então, vidas humanas têm total valor para o nosso Deus, mas quando eles são inimigos de Deus, Deus vai dizer, eles precisam ser destruídos, porque se você não os destruir, eles destruirão você. É assim que a regra acontece. Então Deus vai dizer que eles não precisam ter medo, porque Deus é quem vai estar sempre lutando as guerras por Israel. Então a gente não precisa temer e Israel também não precisava temer. E quem ia dizer isso, olha que legal no versículo 2. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército. Pensa um sacerdote na frente de um exército indo para a guerra, indo para a batalha. Olha que lindo. Aí ele diz assim, ouça, ó Israel, vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados e nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos, para dar vitória a vocês. Então, os inimigos não são de Israel, Deus sabe disso. E é por causa disso que ele diz, eu vou estar nessa batalha, eu vou ser o general de guerra. Por isso que um dos nomes de Deus é esse Senhor dos Exércitos, né? Por isso que Deus usa muito esse termo, eu sou o Senhor dos Exércitos, porque ele é o Senhor de toda a batalha, porque as guerras espirituais, principalmente, são vencidas no reino do Espírito, e o Senhor sempre vai guerrear por nós, porque ele sabe que nós não temos capacidade suficiente para vencer esses inimigos espirituais, ok? Então sempre vai ser o Senhor, por isso que a gente tem que ter essa dependência de Deus. E Israel sabia muito bem disso, Moisés sabia muito bem disso. Versículo 5, os oficiais dirão ao exército. Aí ele vai falar sobre questões de pessoas que estão ali no meio do exército, mas que ainda têm pendências de diversos aspectos.
pendências de alguém que acabou de conquistar uma casa, de alguém que acabou de se dar em casamento, né, fazer um noivado, de alguém que comprou uma terra, uma vinha. Então, Moisés vai falar, se você está nesse grupo, ou melhor, inclusive o último ele fala sobre o medo. Se você está com medo de ir para essa guerra, de ir para essa batalha que Deus está colocando diante de vocês, não vá. Então, se você tem situações pendentes na sua vida, resolva primeiro essas situações, usufrua daquilo que você está conquistando, para que depois então você possa ir. Existem alguns textos na palavra de Deus que eles trazem um pouco de dúvida para nós a respeito de por que Deus dá essas licenças, né, para essas pessoas. E esse é um texto que me deixa bem intrigada, porque eu falo assim, Deus, por que o Senhor dá essa liberdade para essas pessoas justamente usufruírem de bens que elas conquistaram, ou do próprio casamento? Isso é lindo, Deus dá liberdade para o homem se casar e permanecer um tempo fora das batalhas ou das guerras, para que ele possa então ter um tempo de lua de mel com a sua esposa. E essa questão do medo, por último, é dizer assim, não adianta você entrar numa batalha, entrar numa guerra espiritual, duvidando do Deus que você serve. Então, Israel aqui estava sendo alertado de que se alguém estivesse nessas condições, que essa pessoa ela estava livre para não estar nessa batalha nesse momento. Talvez num outro momento sim, mas nesse momento não. Deus sempre vai dizer, não se coloque em batalhas, em guerras, que você não sabe se está preparado para elas, ou se você tem realmente coisas pendentes para resolver. Resolva as suas pendências, as suas situações, os seus medos, as suas dúvidas, a sua fé precisa estar firmada para que você realmente possa se colocar junto com o exército de Israel. Mas eu sei que Deus tem muito mais nesse texto, por isso que eu falo isso, gente. Esse é um texto que eu sei que o Senhor, o Espírito Santo, tem muito mais para nos ensinar. Mas sabe quando você lê e você não consegue entender algumas questões? Por que Deus dá essa liberdade? E aí eu vou perguntando para o Espírito Santo. E tem coisas que eu vou saber responder para vocês nesse primeiro momento, e tem coisas que eu não vou saber. E essa aqui é uma das questões. Eu sempre pergunto para Deus, por que, Deus, o Senhor dá essa liberdade para algumas pessoas resolverem essas situações? E o Espírito Santo até agora não me falou mais a respeito disso, do que essa liberdade que ele dá para que essas pessoas possam realmente fazer, né, essas situações acontecerem, o casamento, usufruir da vinha, né, ver, né, as coisas acontecendo na sua vida para depois ir para a guerra junto com o exército. Mas o Senhor sabe, e se em algum momento eu trouxer luz sobre essa palavra, eu trago aqui para vocês. Ou se alguém tiver mais alguma luz sobre isso, depois compartilha aí com a gente, tá bom? Aí ele vai dizer assim no final, né, no versículo 9. Quando os oficiais terminarem de falar ao exército, designarão chefes para comandar as tropas. Então, depois que eles passarem essa varredura aqui, de saber se todo mundo está preparado, então sim, separem as tropas e bora para a guerra, né? Porque isso vai acontecer durante todo o texto bíblico, a gente vai ver guerras acontecendo com Israel. Aí ele fala assim, versículo 10, quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Lembra que eu falei que as guerras de Israel, elas são totalmente diferentes de qualquer outra guerra. Então, Israel, o povo de Deus, gente, nunca está desejando realmente a guerra. Isso não está nos propósitos de Deus, ok? Deus não deseja guerra, Deus deseja paz. Ele é o príncipe da paz. Então, Deus, desde o princípio, nunca desejou a guerra. Porém, ele sabe que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele deseja, porque através da guerra ele consegue ceifar vidas, ele consegue vencer guerras, ele consegue vencer exércitos, ele consegue minar a fé das pessoas, né? Então, as guerras espirituais, elas acontecem para ver e nos testar até que ponto realmente a gente confia no Deus que nós servimos, ou nós vamos entregar esse território para o nosso inimigo. Satanás, ele é ardiloso, ele sabe, né, quais são as guerras que ele vai vencer e quais as guerras que ele não vai vencer. Mas em todas elas, ele vai fazer a tentativa. Então, sabendo ou não que ele vai vencer ou vai ganhar, ele vai tentar. Porque se ele consegue minar a nossa fé, se ele consegue minar a nossa
credulidade, quando a gente deixa de crer na promessa de Deus, então ele já venceu uma batalha, pelo menos na nossa vida. Por isso que Deus vai falar, tem medo? Não vá. Então, quando eles estiverem indo para a guerra, quando eles forem avançar numa cidade, que eles mandassem uma proposta de paz, né? Então era assim, olha, Deus está nos dando essa terra nos é dada por herança, então você tem a oportunidade de se entregar sem que a gente faça nada e você vai entregar a posse dessa terra para nós, porque ela é nossa. Então pensem comigo de forma bem prática, Deus está dizendo assim na sua palavra, toda a terra é minha, né? Salmos vai dizer isso, o Senhor é dono de toda a terra. Toda a terra me pertence, toda a terra é minha. Se essa terra é de Deus, automaticamente, se meu pai é o dono dessas terras, essas terras então me pertencem como herança. Então Deus deu a terra, o planeta Terra que nós vivemos, como herança para nós. Essa é a herança do ser humano. Essa terra foi dada para nós cultivarmos, guardarmos, cuidarmos dela. Foi para isso que Deus nos deu a terra. Então, quando Satanás de alguma maneira conseguiu minar e o pecado entrou, o ser humano entregou a terra de mão beijada para Satanás. Mas Deus está tomando esse território de volta. Até que Jesus venha, esse é um dos trabalhos que nós temos, conquistar a terra e tudo que nela há e as pessoas para Deus, né? Então esse é um propósito do ser humano por causa do pecado, tomar de volta aquilo que é de Deus. Então, quando a gente vai então conquistar algo que já é nosso, a gente diz para os habitantes que tomaram aquilo, né? Que entraram naquela terra que é nossa, ó, entregue para nós, porque essa terra é dada para nós como herança, é nossa. E eles então entrariam com essa proposta de paz, porque se esses habitantes entendessem que eles realmente são invasores e se entregassem, eles não precisariam morrer. A única questão é que eles iriam poder viver na terra, porém como escravos, né? Como pessoas que serviriam então Israel. Por quê? Porque eles são invasores. Se você quer viver numa terra que não é sua, você até pode viver, mas então você vai ter que se submeter a mim. E era isso que Deus estava dizendo aqui. Quando eles invadissem uma terra, quando eles fossem para guerrear, eles fizessem a proposta de paz, e se essa proposta fosse aceita, então eles poderiam vir, tomar posse, e essas pessoas que moravam ali, né, moram ali naquelas terras, se elas não quisessem sair, elas poderiam ficar, porém elas seriam submissas a Israel, tá? Aí entra toda aquela lei do escravo, que a gente já viu em Levítico, acho que a gente vai ler um pouquinho dela aqui, mas é isso que Deus está falando, tá bom? Vamos seguir. Aí se eles se recusarem, né, versículo 12, mas se eles se recusarem a entregar, né, a entregar em paz, então sim, vocês vão entrar em guerra. E aí entra essa questão de sitiar. O sitiar é contornar a terra, né, para que você possa conseguir conquistar, porque as terras elas tinham muros muito grandes, ela tinha portas muito grandes. Então, para que Israel conseguisse conquistar esses territórios, eles teriam que realmente usar de estratégias de guerra. Quem já assistiu aí filmes de guerra sabe do que nós estamos falando, né? Fazer o cerco num território é realmente colocar toda a tropa ali ao redor, e aí você vai tirando a água daquele território, você não deixa entrar comida, então você vai minando, né, aquele território até que o seu inimigo se entregue e você vença aquela guerra. Aí Deus vai dar uma ordem para eles, né? De que quando eles tomarem Canaã, versículo 16, ó. Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança, então Canaã, não deixem vivo nenhum ser que respira, conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destruam totalmente quem? Os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nações estão sendo colocadas aqui. Se a gente olhar lá no texto de Números, se não me engano, ou Levítico, ele vai falar de 9, tá? Então, existem mais 3, fora essas 6 que estão lá dentro do território de Canaã e que nesse versículo aqui Moisés não descreve, mas nós temos 9 nações que estão ali para serem tomadas. E essas 9 nações, elas devem ser totalmente destruídas. Lembra que eu falei para vocês que o primeiro inimigo
que Israel estava lutando depois que eles saíram do Egito eram os amalequitas, que vocês deveriam marcar, porque era o primeiro tipo de inimigo que Israel teria que lutar contra eles. E se eles vencessem esses inimigos, então Deus estava dando aquela guerra vencida realmente. Mas quando Israel peca contra alguma ordem que o Senhor dá a respeito dessa guerra que eles vão travar, então eles deixam alguma coisa para trás e isso vai servir de tropeço para eles. Então gravem aí que a gente vai chegar nessas 9 nações e esses inimigos de Deus também serão demônios, né, principados e potestades que deverão ser conquistados para que a terra de Canaã seja então essa terra que mana leite e mel. Se eles não cumprirem essa palavra que Deus está dando, de que eles devem destruir totalmente todo ser que respira dessas nações, olha o que vai acontecer com eles. Versículo 18. Se vocês não matarem todos eles, olha o que vai acontecer. Eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. Então, nós falamos nas primeiras aulas de Deuteronômio, Moisés lembra Israel a respeito de deles não adorarem outros deuses, deles não deixarem o Senhor. Então, ele vai falando várias questões. Se essas nações, se esses povos não forem destruídos totalmente, o que vai acontecer é que esses povos, essas pessoas que são dessas nações, desses povos, os hititas, os heveus, os ferezeus, eles vão ensinar Israel a adorar outros deuses e então Israel vai pecar contra o Senhor. Vocês estão vendo que a influência maligna através desses povos, da idolatria que esses povos têm, é que fariam com que Israel também pecasse contra o Senhor. E a gente vai ver isso nos textos. O grande problema é que realmente Israel não vai cumprir essa palavra. Quando eles tomam posse do território de Canaã, e a gente vai ver isso em Josué, quando eles tomam posse do território, eles não cumprem aquilo que Deus está falando para eles fazerem. E quando eles deixam então essas nações ali, isso vai ser pedra de tropeço para eles. Então, ou a gente vence os nossos inimigos e destrói eles totalmente, e destrói todo o principado e potestade, todo demônio que age na nossa família, na nossa casa, na nossa vida, tudo aquilo que realmente me faz pecar contra o Senhor, isso vai servir de pedra de tropeço para nós. Então o discernimento espiritual, ele precisa acontecer na vida de todo cristão, desde o momento que ele aceita Jesus, porque é esse discernimento espiritual que o Espírito Santo vai nos capacitando a ter, que vai fazendo com que eu comece a vencer as minhas guerras. E aí eu vou destruindo, inimigo por inimigo, até ser dia perfeito. Até que realmente, né, Jesus volte e eu esteja com ele. Porque a minha luta, ela não é contra os meus irmãos de carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então Satanás está agindo na terra desde Caim e Abel. Aliás, desde Adão e Eva, na verdade, né, quando ele entra ali com o pecado. Então, desde aquele momento, o pecado não deixa mais o ser humano e ele está sempre, de alguma maneira, tentando fazer com que o ser humano peque. Então, ou eu destruo os meus inimigos espirituais, ou eles vão me fazer pecar. É isso que essas nações vão fazer com Israel se eles não cumprirem essa palavra. Aí ele vai falar sobre as árvores, né, para eles aproveitarem as árvores frutíferas. As árvores que não forem frutíferas, então podem ser usadas para fazer cabanas, para fazer lenha, para fazer todo tipo de instrumento ou de coisas, de obras, né, que eles precisarem durante esse cerco. Gente, como Deus é cuidadoso com o seu povo, né? Ele fala, olha, não cortem as árvores frutíferas, porque às vezes o cerco de uma cidade às vezes ficava sitiada anos, às vezes demorava mais de ano para uma cidade ser tomada por completo. Então, essa estratégia de guerra que Deus vai dando aqui tem a ver com isso. Eles deveriam guardar o lugar ali que eles estavam cercando, porque eles iam precisar, inclusive, daquela comida que estava ali, daquelas frutas, do que estava sendo produzido
pela terra, porque eles estavam ali sitiados, eles não poderiam sair para comprar alimento ou para plantar e colher, né? Então eles iam começar a usar justamente daquelas árvores, daquelas questões de comida que estavam ali ao redor deles. Então o cuidado de Deus para com Israel. Capítulo 21, gente, vamos seguir? Para a gente seguir aqui com a leitura. Capítulo 21. Se alguém for encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então, as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo e a levarão a um vale de terras nunca aradas nem semeadas e onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois, os sacerdotes, descendentes de Levi, se aproximarão, pois o Senhor, o seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e declararão: as nossas mãos não derramaram este sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceita, Senhor, esta propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste, não consideres o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim, a culpa do derramamento de sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Vamos parar aqui, porque vai começar a falar de outras questões. Aqui está falando sobre homicídios, né? Sobre casos de violência, onde não se sabe quem foi que matou a pessoa. Então encontra-se ali um corpo morto e aí vai procurar o culpado, não se acha o culpado, porém precisa ser feito a propiciação pelo povo. Isso aqui fala de pecado coletivo, né? Então, como não se sabe quem é o culpado, automaticamente toda a nação passava a ter culpa nisso. Olha como essas questões para Deus, elas são extremamente importantes e ao mesmo tempo detalhes, né? Deus vai colocando detalhes para nós. A terra de Israel, onde a presença de Deus estaria constantemente com eles, precisava ser uma terra santa, um lugar santo, um lugar onde a presença de Deus estava constantemente através do tabernáculo, através da Arca da Aliança. A presença de Deus estava ali. Então não havia lugar para pecado. Então, quando se acha pecado no meio de Israel, quando se acha pecado na terra de Israel, em Canaã, eles precisariam providenciar urgentemente a propiciação, que era o quê? O perdão pelo pecado, né? A terra precisa ser limpa, a terra precisa ser lavada, a terra precisa ser santificada. Então, eles falam aqui de uma regra que eles deveriam fazer, né? Então, era medir do corpo da pessoa até a cidade mais próxima, porque a cidade mais próxima seria a responsável pelo sacrifício. Eles iam ter que sacrificar, derramar sangue de um animal, no caso aqui de uma novilha, que não tivesse nenhum tipo, né, de trabalho ainda, fosse realmente pura. E essa novilha seria morta, dando propiciação, né, fazendo o sacrifício perfeito por essa pessoa que havia pecado, para santificar Israel novamente. Então, olha a preocupação com a santidade do local, né, com a santidade do território de Israel. Vocês imaginam se uma pessoa, né, sendo morta, sendo derramado sangue ali na terra de Israel, Deus já tinha toda essa preocupação de que fosse santificado o lugar através da morte de uma novilha. Vocês imaginam, gente, quando Israel faz guerra civil entre eles? Nós vamos ver isso acontecer e aí a gente começa a pensar nesses textos com mais propriedade. Deus estava dizendo que se um israelita ou um homem, um ser humano fosse morto no território de Israel, deveria ser morto um animal
para que o sangue desse animal santificasse novamente a terra, santificasse o local, por causa da presença de Deus ali, por causa da santidade de Deus, por causa dessa questão do exemplo de santidade que Israel deveria dar para as outras nações. Então, o que Deus está dizendo aqui é assim: vocês não têm o direito de matar ninguém. E se alguém matar alguém, essa pessoa deverá ser morta. É a história do dente por dente, do olho por olho. Deus estava determinando que o seu povo fosse exemplo de honestidade, de integridade, de santidade, né? De realmente não serem pessoas cruéis com o seu próximo, com os seus irmãos. Então, nem caberia em Israel a morte de alguém. Mas, se acontecesse e não houvesse então um culpado, não se achasse um culpado, todos os líderes deveriam fazer então esse sacrifício para pedir o perdão a Deus por esse sangue inocente que foi derramado. Então, a palavra não está dizendo que essa pessoa era inocente. A questão é que todo sangue derramado na terra é o sangue de um inocente, porque ninguém tem o direito de tirar a vida. Essa novilha aqui, ela representa o sangue de Jesus, que é realmente derramado por todo pecador, por todo o pecado da humanidade, né? Então, mais uma vez, Jesus aparece como essa figura da novilha sendo morta, o sangue dela sendo aspergido sobre a terra para trazer santidade, para trazer purificação, para trazer, então, novamente a presença de Deus poder continuar habitando no meio do seu povo. Deus não habita no meio do pecado, ok? Então, desse modo, eles fariam a propiciação, o texto está falando. Eles deveriam fazer isso se acontecesse um tipo de crime como esse e não houvesse um culpado, né? Não se achasse o culpado. Ninguém viu a morte, né? Não tem testemunha. Versículo 10, do 10 ao 14, ele vai falar sobre o casamento. Olha só o que ele diz. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, o seu Deus, os entregar em suas mãos a vocês, e o Senhor os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Versículo 12. Leve-a para casa, ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixa ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Então Deus está dando uma lei civil, isso aqui é uma lei civil, a respeito de prisioneiras mulheres, né? A respeito de conquistas de guerra que Israel tivesse e que as mulheres fossem poupadas, né? A gente viu aí no capítulo 20 que fala sobre as mulheres serem poupadas, só os homens deveriam ser mortos, de nações capturadas. E quando isso acontecesse, um israelita até poderia se casar com essa mulher, desde que ele fizesse todas essas questões. Então ela deveria rapar a cabeça, tem a ver com cabelo, né? Então questão de santidade, de limpeza mesmo, purificação, cortar as unhas, tirar as roupas velhas, né, de quando ela foi capturada. Então ela teria um momento de luto dela, porque o povo dela foi morto, né, provavelmente na guerra ali onde ela foi capturada. Então ela teria o direito de prantear, de chorar pelos seus mortos, pelos seus pais, mas depois disso o israelita poderia tomá-la como esposa. Se ele não gostasse dela, ou se ele não quisesse mais ficar com ela, ela teria liberdade para ir para onde ela quisesse. Ele não poderia vendê-la como escrava, ela não era escrava dele. Por quê que ela não era escrava? Porque primeiro ele tinha tomado ela como esposa, tá? Então fala no caso dele já ter desonrado ela, tendo relações sexuais com ela. Então ele poderia liberá-la sem nenhum tipo de problema a respeito de lei civil, né? Ele poderia se divorciar dela, se separar dela e mandar ela embora com toda a liberdade que ela desejaria, tá bom? Então isso aqui tá falando de prisioneiras que não fossem mulheres israelitas, tá bom? Uma lei civil para guardar as mulheres que fossem prisioneiras de guerra, tá? Que fossem aí capturadas depois de uma guerra. Versículo 15.
Se um homem tiver 2 mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for o filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato o mais velho. Ele terá que recolher como primogênito, terá que reconhecer, perdão, como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo o que possui. Aquele filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. Então, a gente já sabe esse direito da primogenitura, né? Deus está reforçando essa lei civil, isso aqui também é uma lei civil, por causa de Esaú e de Isaac, tá? Então, essa questão, ela passa a ser uma questão vista por Deus e por Moisés aqui como uma lei, uma regra que eles deveriam seguir para que acabasse com esse tipo de problema. Porque Deus tinha feito uma aliança com Isaac e, na verdade, não com Esaú. Mas ali tem questões espirituais que estão inseridas, né, no nascimento de Esaú, perdão, gente, não é Esaú, é Isaac e o filho da escrava, Ismael, perdão, eu confundi aqui os nomes. Ismael, né, o filho de Agar, e Isaac, o filho da promessa. Então, ali tem questões espirituais. Deus não está tratando dessas 2 crianças como um nascimento normal através de Abraão. Não, existia propósitos espirituais. E o filho mais velho de Abraão não é Ismael, é Isaac, ok? Isso aí a gente explicou bastante lá já em Gênesis e tal, não vou entrar aqui. Então, mas Deus já coloca uma regra, porque ainda que esse homem tivesse uma mulher predileta, e aí também a gente pode citar Lia e Raquel, né? No caso de Jacó, porque Jacó preferia Raquel, mas os filhos primogênitos de Jacó eram de Lia. Então, também aí entra questões espirituais. Então, não dá pra gente ir contra os princípios de Deus, a vontade de Deus, que ela é soberana, em situações espirituais. Então, se Deus ali deseja fazer, através de José, uma linhagem para Jesus, através de Raquel, quem somos nós, né, para ir contra um desejo de Deus? Mas Deus está dizendo que o filho primogênito é o filho primogênito. Então, toda vez que um homem casasse e tivesse filhos com uma mulher, esse primeiro filho dele era o seu filho primogênito, independente se essa mulher que ele se casou primeiro era a que ele preferia ou não, tá? Então, isso aqui tá falando de lei civil, só para não haver divergências em Israel nessa questão da primogenitura. E o primogênito tinha o direito ao dobro, né, da herança do pai. Então, era a porção dobrada que o primogênito tinha, e o restante, então, é que era dividido entre os outros irmãos, tá bom? Então, o primogênito sempre tinha uma porção maior na herança do pai. Versículo 18. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece ao seu pai nem à sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe o levarão aos líderes da sua comunidade, à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Vamos parar aqui. Gente, essa questão aqui do filho castigado é algo que eu leio e eu tenho um temor tão grande de falar isso para vocês, mas Deus tinha uma maneira tão peculiar de lidar, né, com essas questões de pecado, que hoje em dia a gente é extremamente permissivo como pais, né? Nós todos como pais, nós somos extremamente permissivos na nossa forma de lidar com os nossos filhos, né? Filhos não respeitam mais os pais, né? Os pais muitas vezes são extremamente abertos, né? Às atitudes totalmente erradas dos filhos, passam a mão muitas vezes na cabeça diante de situações, né? E essas situações são diversas, de desrespeito realmente com os pais dentro de casa, ou mesmo depois que saem de casa. E olha o que a Bíblia está dizendo. Deus está dizendo que no meio de Israel, no meio do seu povo, se algum homem
algum filho fosse obstinado e rebelde, essa pessoa deveria ser morta, apedrejada pelos moradores da cidade. Por quê? Porque isso traria temor a respeito dessa obediência aos pais. Então, quanto mais se fragiliza isso, quanto mais se abre essa questão da impunidade a respeito de um filho desonrar o pai, desonrar a mãe, a gente percebe que a humanidade ela vai caminhando de mal a pior. Então, a gente não precisa olhar muito longe. Quando a gente olha para a geração dos nossos avós, quando a gente olha para a geração dos nossos bisavós, o respeito que essas pessoas tinham pelos seus pais em diversos aspectos, não se fazia nada, né, sem que o pai ou a mãe autorizasse, não se tinha o mínimo, né, de rebeldia dentro de casa, porque o pai e a mãe eram a autoridade máxima. Isso tem a ver com princípios bíblicos. Quando nós somos permissivos com os nossos filhos, quando nós permitimos que um filho desonre o seu pai e sua mãe de qualquer forma, nós estamos dando margem para esse filho se tornar obstinado e rebelde. E ele vai sofrer as consequências dessa rebeldia e dessa obstinação com o Senhor. E nós, como pais, também seremos cobrados pelo Senhor a respeito da falta de disciplina que nós não colocamos nesses filhos. Então, existe uma responsabilidade tão grande, gente, a respeito de criação de filhos, a respeito de posicionamento, né, dos pais com os filhos, porque nós vamos ter que dar conta dessa geração extremamente caída que nós temos visto no século 20, 21, de filhos que não obedecem pais, de filhos que são rebeldes e obstinados, que realmente não olham para pai e mãe com o devido respeito que deveriam olhar, e isso reflete automaticamente na vida dessa pessoa, no futuro dessa pessoa, na salvação dessa pessoa, inclusive, tá bom? Então, infelizmente, fica aí um alerta para nós. Deus dizia, arranquem o mal pela raiz. Então, se um filho tentar ser alguém que ele não deve ser no meio de Israel, ele deveria ser morto, porque Deus não ia permitir que o seu povo fosse corrompido por um filho obstinado e rebelde. E o mais legal disso aqui, eu tô falando legal porque é legal mesmo, que bacana, era o próprio pai e a própria mãe que entregava esse filho às autoridades. Pode falar, gente. É que falta 2 minutos. Vamos fechar para abrir, vamos fechar para abrir de novo. Vamos lá? Vamos continuar. Versículo 22 do mesmo capítulo aí pra gente terminar esse capítulo. Versículo 22 diz assim: se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite, enterre-no naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contaminem a terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança. Então, esse versículo 22 tem tudo a ver com um princípio que Deus está colocando para o seu povo, já desde aqui do início, antes deles tomarem posse da terra de Canaã. O Senhor está falando sobre ser pendurado no madeiro, ser pendurado de forma a ser crucificado, vamos dizer assim, né? E a gente vai ver essa lei sendo utilizada, inclusive, com o nosso próprio Jesus, porque isso traria, então, a contaminação para a terra,
essa pessoa ficar ali mais de um dia, né, virar o dia, e aí tem a ver também com essa questão do Shabat, com o descanso mesmo do Senhor que viria em seguida. Então várias questões estavam inseridas nessa questão da morte de uma pessoa e que ela continuasse ali no madeiro pendurada mais do que um dia. Quando a gente chegar nesse texto lá em Jesus, se a gente falar um pouquinho sobre essa questão da morte de cruz, a gente entra nesses pormenores, mas vocês estão vendo que o texto ele já está aqui em Deuteronômio, essa questão da maldição por ser pendurado no madeiro, né? A forma da morte é por crucificação. Então Deus já está dando a sua palavra a respeito dessa questão da maldição de ser pendurado no madeiro desde o princípio, desde o início, já falando a respeito da morte do próprio Cristo também. Capítulo 22, vamos seguir? Capítulo 22, versículo 1 diz assim: se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que o seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa e com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. Se você vir o jumento ou o boi de um israelita caído no caminho, não ignore, ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupas de homem e o homem não usará roupas de mulher, pois o Senhor, o seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixe a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Faça borlas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. Vamos parar aqui porque já tem bastante coisa aqui, né? Ele vai falar sobre o cuidado que a gente deve ter com os bens materiais de uma pessoa. Então aqui ele cita do boi, né? Ele cita os animais, mas hoje em dia a gente poderia colocar isso em todos os tipos de bens materiais de uma pessoa que a gente conhece ou que a gente não conhece. Então a gente deveria cuidar muito bem, né, dos bens materiais uns dos outros. Como seria bom, né, se a gente não precisasse de alarme em casa, alarme no carro, que a gente não precisasse, né, pôr seguro em todas as coisas. Por quê? Porque o nosso próximo estaria olhando por nós. Então se tivesse alguém fazendo algum mal para mim ou algum mal para eu poderia deixar o meu carro aberto na rua e dormir. E alguém viu lá que eu deixei a porta do carro aberta, eu deixei o carro aberto, meu vizinho ia bater no meu portão, ia falar: vizinha, ó, o carro tá aberto, né? Vem aqui para fechar. Ou então, né, qualquer outra coisa que a gente perdesse e a pessoa, perdi o celular, a pessoa ia olhar lá a minha foto, ia dar um jeito de me encontrar e me entregar. Por quê? Porque isso é fazer o bem ao próximo. Isso é um princípio de Deus. Aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Então é em todos os aspectos, gente. Eu olho para esses textos, eu fico tão feliz em ver que Deus tinha uma preocupação tão grande de fazer com que o seu povo se tornasse santo em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Não era só nessa questão de religião. A gente olha para a Bíblia como um livro simplesmente espiritual no aspecto espiritual, né, do nosso espírito. Não! A Bíblia trata de todos os assuntos que a gente possa imaginar. Todos. Todos. Então, tudo que diz respeito ao ser humano e aos princípios que Deus deseja para nós, eles estão inseridos na Bíblia. Então, o cuidado de Deus com leis tão simples, com coisas tão corriqueiras, fazem com que a gente avalie melhor a nossa maneira de viver como cristãos. Então, a gente precisava cuidar muito melhor uns dos outros, daquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mas também daquilo que o nosso próximo tem e que eu posso ajudá-lo
a cuidar, a fazer melhor, né? Então, se uma pessoa às vezes esquece algo, eu preciso achar esse dono daquela coisa que esqueceu e entregar de volta, né? Eu não posso tomar posse de algo que não é meu. É disso que Deus está falando aqui para nós nos primeiros versículos do capítulo 22. Aí ele fala no versículo 5 a respeito da mulher e do homem não usar roupas de um e do outro, né? Isso está falando da forma de se vestir, da forma de viver, da forma de se comportar, gente. Isso não está falando do estilo de roupa, da moda do momento. Até porque, se fosse assim, Israel deveria, então, não deveria usar vestidos, túnica, né? Porque a túnica era tanto para o homem como para a mulher. Hoje a túnica seria o vestido da mulher. Mas os homens também usavam. Então, o que Deus está falando era a forma de nós nos comportarmos, a forma de nós nos vestirmos, a forma de nós sermos pessoas diante da sociedade precisa dar reverência a Deus, precisa dar exemplo para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu imagino que as roupas das nações vizinhas de Israel deveriam ser roupas extremamente vulgar para as mulheres israelitas. Os homens, por sua vez, talvez tinham roupas também extremamente difíceis ou feias, né, para um homem digno, né? Então, Deus está falando sobre isso. Avalie melhor a sua moda, a forma como você se veste. Gente, se nós formos falar hoje sobre as vestimentas das mulheres cristãs e das mulheres do mundo, não há diferença. Não tem mais diferença. A mesma coisa dos homens, né? A gente não pode tirar os homens da lista aí não, porque tem homem que também escandaliza demais. Então, assim, não existe mais nenhum nível de diferença para a santidade na forma de se vestir, e isso não tem a ver com a calça comprida, ou com a saia, ou com a camisa, ou com a camiseta, ou com qualquer tipo de roupa que você possa imaginar. Tem a ver com como você se comporta com essas roupas. Como é para você, no seu corpo, aquela roupa. Às vezes, você pode pôr uma saia e está extremamente vulgar. E às vezes você pode colocar uma calça comprida e estar extremamente elegante. O contrário também é verdadeiro. Entende? Um homem, por sua vez, ele pode estar extremamente elegante usando um terno. E ele pode estar extremamente vulgar também, ou de uma forma errada, usando um outro terno. Então, não tem a ver com a moda em si, com o tipo da roupa. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas com a forma como eu me comporto, ou como eu me visto, ou como eu me coloco na sociedade, com a moda que está naquele momento. Então, eu como cristã, como mulher cristã, ou algum dos meninos aqui, o pastor Marcos, né? A gente precisa se vestir e olhar para o espelho e dizer, eu estou refletindo Jesus na forma que eu estou me vestindo, que eu estou me comportando, ou isso está trazendo algum tipo de escândalo, de vulgaridade, de prejuízo para o reino de Deus. Então era isso que todo cristão deveria se perguntar, deveria olhar, né? Infelizmente, porque o pecado jaz à nossa porta. Então nós precisamos ser prudentes, porque o mundo não vai ser prudente, mas nós deveríamos ser. Israel precisava ser prudente, porque eles deveriam ser exemplo para as outras nações. Deixa eu olhar a hora aqui, tá? Do tempinho. Vamos seguir? Então não está falando sobre calça. Os pentecostais tradicionais aí usam muito esse texto para falar a respeito de homem usar calça e mulher usar saia, tá? Então, como se na época Moisés estivesse pensando na calça e na saia, tá? Não tinha nem a calça nem a saia na época de Moisés. Então ele não tinha como estar falando isso a respeito da moda do século 20 e 21, ok? Tem a ver com a forma de se vestir e de se comportar. Versículo 6. Se você passar por um ninho, Jesus, Deus está preocupado até com a natureza, né? E com os detalhes da natureza. Imagina, você vai tirar a mãe de um ninho de pássaros e deixar todos aqueles ovinhos ou aqueles passarinhos morrerem de fome porque você tirou a mãe do ninho. Gente, Deus é Deus de detalhes. Esses textos não estão aí à toa. Deus está falando, eu habito ou eu contemplo todas as coisas que acontecem na terra. Eu não estou preocupado só
com uma coisa, mas Deus está preocupado com todas as coisas. Ele criou os céus e terra. Então ele vai falar até do ninho de passarinho que não deve se tirar da mãe. Sabe, assim, são detalhes tão preciosos que Deus vai ensinando Israel a se comportar como ser humano nessa terra, a cuidar de tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos, inclusive a natureza. Versículo 8. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito em torno do terraço. O que é isso, gente? Cuidado com a vida. Uma criança pode ir no terraço e se não tiver um parapeito, ela vai cair. Um adulto também pode, né, ir para o terraço e cair. Então, Deus está pedindo para Israel cuidar dos detalhes, porque a vida vale mais do que tudo. Então, Deus está cuidando dos seus filhos, Deus está cuidando de Israel com detalhes, ok? Cuidando da vida civil, a vida em comunidade. Moisés está dando leis civis para Israel, para que eles cuidem bem uns dos outros. Não plante 2 tipos de sementes em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Gente, não tem como plantar, né? No mesmo buraco, a semente de arroz e a semente de laranja. Pensa o que vai virar essa plantação. Por isso que cada terra se planta uma coisa, para não se contaminar o solo, para não se dar um fruto totalmente deturpado no seu DNA, né? Isso vale também para o ser humano, com certeza, né? Então, assim, tudo que Deus fez é perfeito e maravilhoso e é para ser feito. A laranja é para dar laranja, o arroz é para dar arroz. Então, planta-se arroz ou laranja, não as duas coisas. Então, Israel, cuide muito bem da sua terra. Então, por isso que geralmente um fazendeiro, ele cuida de um tipo de plantação, outro fazendeiro cuida de outro, e aí depois cada um vai dividir, né? Vai compartilhar dos frutos que deu na sua terra. Senão contamina tudo. Não are a terra usando um boi e um jumento. Como é que você põe 2 tipos de animais, né, gente, no mesmo jugo, totalmente diferente? Então, Deus está cuidando aí dos detalhes para Israel não ficar fazendo bobagem, né? Não use roupas de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Essa questão dos tecidos misturados é bem intrigante também, porque ele vai falar isso a respeito do sacerdote, gente. Esse aqui é outro versículo que eu me pergunto, porque eu sei que tem mais, mas eu ainda não entendo por que Deus não estava permitindo que eles usassem lã e linho no mesmo tecido, tá? Na mesma roupa. Então não podia ter essas misturas desses 2 tipos de tecido na mesma roupa que eles fizessem, né? Que eles confeccionassem. Não sei porquê, nós vamos descobrir, em algum momento o Espírito Santo nos ajuda a entender melhor. E fazer borlas nos 4 cantos do manto que você usa para se cobrir. Sabe quando você está no vento com uma saia? As mulheres sabem melhor isso. Você põe uma saia extremamente esvoaçante e você vai pro vento, o que vai acontecer com a saia, gente? Vai voar, né? Você vai passar vergonha no meio do trânsito, né? Na rua. Então, Deus estava falando assim, seja prudente, né? Você vai estar lá com um manto, tem que estar pesado, as pontas, porque senão isso vai levantar. Isso vai virar uma coisa estranha, né? Imagina, você tá lá e o manto levantar. Então, ele estava pedindo para fazer justamente uma costura correta nos 4 cantos da roupa, para que quando eles andassem, eles não tivessem que passar vergonha, né? Ficar nu ali no meio de todo mundo, a roupa levantar e tudo mais, tá bom? Vamos terminar o capítulo 22 aqui e a gente já provavelmente vai dar o horário. Faltam 15 minutos. Capítulo 22, o restante, do versículo 13 em diante. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a mulher rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la, dizendo: casei-me com esta mulher, mas quando me cheguei a ela descobri que não era virgem. O pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade, junto à porta, a prova da sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dei a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeita. E também a difamou e disse: descobri que a sua filha não era virgem, mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata, que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça,
ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Eliminem o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer, o homem e a mulher com quem se deitou. Eliminem o mal do meio de Israel. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, levem os dois à porta daquela cidade e apedrejem-nos até a morte. A moça porque estava na cidade e não gritou por socorro, e o homem porque desonrou a mulher do outro homem. Eliminem o mal do meio de vocês. Se, contudo, um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não faça nada, moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo, pois o homem encontrou uma moça virgem no campo. E ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se um homem se encontrar com uma moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher do seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. É legal, né? Essas leis, isso são tudo leis civis que Moisés está dando para Israel. Isso aqui não é Deus falando, o texto em si não é Deus profetizando, falando através de Moisés. É Moisés ensinando mesmo essa nova geração a como eles devem se comportar como comunidade, como povo de Deus, né? Então, olha os detalhes que ele coloca a respeito de casamentos, a respeito de estupro, a respeito de violência sexual mesmo contra a mulher, principalmente. E isso vai fazer toda a diferença para o povo de Israel e para futuras gerações, quando as pessoas elas realmente olham para esse texto e se comprometem com ele. Porque esses textos da Bíblia, eles realmente foram avaliados e eles foram cumpridos durante muitas gerações, gente. Muita gente até hoje olha para esses textos com esmero mesmo, sabe? Com uma prática de devoção, de temor a Deus. Porque era isso que deveria acontecer até os dias de hoje. Isso aqui tem a ver com honrar a Deus primeiramente. Então, tanto o homem que honra a Deus aguardando o momento certo para ter a sua esposa depois do casamento, ele está honrando a Deus, quanto a moça, né, que realmente se guarda até o dia do casamento, também está honrando a Deus. Mas, infelizmente, lembra da permissão que eu falei lá dos pais? Quando um jovem, quando uma jovem, ele já não honra os pais desde o momento que eles estão dentro de casa, e eles então fazem da sua vida o que bem entendem, e esse pai permite isso dentro da sua própria casa, a desonra ela é dobrada, porque muitas casas a gente percebe a desonra acontecendo em vários aspectos e pai e mãe ainda permite, né? Então é uma desonra dupla, eu falo, né? É aquele pai e aquela mãe que permite o pecado dentro de casa, que permite as situações com o filho dentro de casa e que diz assim, é melhor aqui dentro de casa do que na rua. Eu já ouvi isso diversas vezes, né? Então é algo muito triste. Então Deus está dando leis, formas de Israel conviver uns com os outros, fazendo com que eles honrassem essas moças, esses rapazes também fossem honrados nas suas atitudes. Imagina um rapaz casar e depois falar que não quer a moça porque simplesmente não gostou de alguma coisa e desonrar aquela moça dizendo que ela não era virgem para a sociedade inteira. Então, o casamento, ele é para Deus o ato talvez de maior importância do ser humano, porque é a aliança que Deus faz através do homem e da mulher e que demonstra a aliança de Deus conosco. Então o casamento é algo tão puro, tão poderoso e tão de Deus, que Deus vai se importar com ele desde o princípio, desde a juventude do jovem, da mulher e do homem, para que eles se casem debaixo de honra, para que eles se casem debaixo de pureza, para que essa mulher não seja desonrada, porque a virgindade tem a ver com essa aliança que é feita com o marido, aliança de sangue e tudo mais. Então isso é muito poderoso. Deus está dando aqui, através de Moisés, muitas e muitas leis civis para que Israel cumprisse isso à risca. E se eles não cumprissem, a lei do Senhor, né, o juízo de Deus
vinha sobre Israel com as pragas, com as dificuldades que eles sofriam e tudo mais. Então pensa em todas essas leis que elas deveriam ser cumpridas, porque senão a presença de Deus ali em Israel fazia com que o juízo de Deus viesse sobre eles, quando eles não cumpriam essas regras como Deus havia determinado, porque isso trazia vida. É isso que a gente precisa pensar. Nossa, mas tanta regra, tanta coisa que eles tinham que cumprir. Não, não. Era só obediência a Deus em coisas extremamente simples e corriqueiras do nosso dia a dia e que faziam com que tudo isso andasse de forma correta e eles vivessem de forma mais tranquila, tá bom? Vamos ver o 23? Vamos caminhar aqui mais um pouquinho? Acho que dá para seguir. Tem mais 9 minutos, dá pra gente ler mais um trecho aqui. Vamos lá. Capítulo 23. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Pétor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou uma maldição em bênção para vocês, pois o Senhor, o seu Deus, os ama. Não façam um tratado de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Vou parar aqui, porque já tem bastante coisa aqui para falar. Deus está falando sobre a questão de entrar na Assembleia, né? Ser alguém que tem direito a dar uma voz profética no meio da Assembleia. A Assembleia era a reunião dos israelitas para decisões, né? Para ouvir Deus falar com eles. E Deus está falando a respeito de algum tipo de defeito no corpo, principalmente do homem, porque era o homem, os homens israelitas que tinham então esse dever de estarem se reunindo em assembleia, em reuniões solenes, para estar diante do Senhor buscando direção. E não é que Deus estava então excluindo essas pessoas do meio de Israel, não. Ele só estava dizendo que essas pessoas que tinham esses defeitos físicos não poderiam estar na assembleia. Então era a reunião dos líderes de Israel para ouvir Deus, para estar com o Senhor, ouvir a direção de Deus para os próximos passos de Israel. Então isso fala, gente, de pessoas totalmente sãs, totalmente saradas, totalmente perfeitas diante de Deus. Igual os novilhos, igual as ovelhas que não poderiam ter defeitos e tudo mais. Então todas as pessoas que tivessem algum tipo de defeito físico em Israel, elas eram colocadas à parte, elas poderiam continuar vivendo no meio do povo, porém nessas reuniões solenes elas não tinham direito de entrar. Gente, Deus é santo e toda deformidade física tem a ver com o pecado. Eu vou falar assim só para vocês entenderem porque é isso, tá? Então, toda deformidade física no ser humano ou na nossa alma, os problemas psíquicos que a gente tem geralmente, tem a ver com o pecado. Então, é disso que Deus está falando. Deus não faz nada que não seja perfeito. Deus é perfeito, Deus é santo. Então, ele está dizendo que na Assembleia só poderiam entrar os homens que estivessem em perfeito estado físico, porque Deus estava ali no meio deles, tá? Então tá falando sobre isso, não tá falando de exclusão, não. Ai, Deus é homofóbico, ai, Deus é... Não, Deus não tá falando sobre isso. Essas pessoas poderiam viver normalmente no meio de Israel, seriam amadas por ele do mesmo jeito, porém, essa deformidade traria algumas exigências que essa pessoa não cumpria e por isso ela não poderia estar ali no meio, tá bom? Quem nasceu de união ilícita, né? Então, se o casamento não foi um casamento que era segundo os princípios de Deus, essa pessoa também não poderia estar no meio dessas assembleias, dessas reuniões, tá bom? Nem os seus descendentes até a 10ª geração. Essa questão da 10ª geração
tem a ver também com as gerações que a gente contou lá em Gênesis, tá? Então isso fala de gerações que vão se contaminando por causa do pecado, mas em algum momento isso é quebrado. E aí vai falar da 10ª geração também, através ali de Noé. Se a gente contar lá, vocês vão ver que vai dar uma conta boa. Depois eu vou ver se eu pego essa conta e a gente fala um pouquinho sobre essa 10ª geração, se aparecer esse texto novamente para nós, tá bom? Deus está falando sobre quebra de maldição, quebra de pecado, tá bom? Então, até a 10ª geração, eles não poderiam estar no meio dessas assembleias. A partir da 11ª, quebra-se essa maldição, e então essas gerações, mesmo filhos aí lá de trás de um casamento ilícito, poderia começar a participar disso, tá bom? Depois eu pego a 10ª geração lá atrás e a gente conta junto e fala quem é. Amonita e Moabita não poderiam estar, são os filhos de Ló, lá, né? Os descendentes de Ló, que se tornam totalmente inimigos de Deus. E eles são os primeiros, quando Israel é solto lá do Egito, são os primeiros a vir contra os seus irmãos israelitas. Então Deus vai trazer uma palavra de maldição contra eles, justamente por causa disso. Eles vão ser inimigos de Deus praticamente em todo o Velho Testamento e até os dias de hoje, tá? Por conta dessa inimizade espiritual, pela forma com que esses meninos nasceram, desse incesto, né, das filhas de Ló com o próprio pai, nascem então os amonitas e os moabitas, e eles se tornam inimigos de Deus porque eles acham que eles têm o mesmo direito do que Isaac e do que toda a geração da promessa de Deus. Então eles vão ser inimigos ferrenhos de Deus e de Israel, justamente por causa dessa questão da herança, né? E eles têm essa maldição sobre eles, então, que o próprio Senhor colocou, por causa da forma com que eles foram gerados, tá? Ainda eles têm essa questão de ter chamado Balaão, né, e tudo mais, então é bem complicado. Versículo 5. No entanto, o Senhor, o seu Deus, não atendeu Balaão e transformou a maldição em bênção. Então, ainda que Satanás queira, né, de alguma maneira nos amaldiçoar, a palavra de Deus diz que maldição sem causa não encontra pouso, né? Então, não existe maldição sobre a vida daquele que crê em Deus, das suas promessas e anda nos princípios do Senhor. A gente nem precisa se preocupar com isso, porque realmente em Cristo nós temos essa liberdade em Deus, essa salvação no Senhor, esse guarda-chuva sobre nós. É o sangue de Jesus que realmente nos guarda, nos livra de toda a maldição que Satanás tenta de alguma maneira atingir as nossas vidas. Agora, onde há pecado, infelizmente essa maldição ela tem a ver com o pecado, não tem a ver com o Senhor, tem a ver com o pecado. O pecado atrai a maldição, ok? E o Edomita e o egípcio, é bem legal esse versículo 7. Olha aí, gente. Guardem esse versículo aí no coração de vocês, que a gente vai ver bastante coisa andando lá na frente e que vai falar sobre isso. Não rejeitem o Edomita. Quem é o Edomita, gente? É Esaú, é a geração de Esaú, Edom, né? Edom vermelho, né? Fala de Esaú que era ruivo. Então, os Edomitas são a geração de Esaú, pois ele é seu irmão. Esaú é irmão de Jacó, né? Então, ele é seu irmão. Então, os Edomitas, eles são uma nação que Deus tem uma promessa poderosa sobre eles. Então, ainda que eles tentem, de alguma maneira, ser inimigos de Israel ou ser inimigos de Deus, eles têm uma promessa de bênção. Deus vai alcançá-los. É isso que a palavra está dizendo. De alguma maneira, Deus vai alcançá-los porque eles são irmãos, literalmente irmãos, por causa de Jacó e Esaú. Também não rejeitem o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A terceira geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. Olha que legal, Deus fala sobre o Egito como um lugar realmente de escravidão. A gente sabe disso, né? O Egito tem essa conotação. Porém, a palavra de Deus e várias profecias no Velho Testamento, a gente vai ver lá em Jeremias, Isaías, vai falar sobre o Egito, só que vai falar sobre o Egito como um lugar que vai haver salvação. Porque, na verdade, Deus não tem os egípcios como seus inimigos. Assim como ele tem Edom,
Moabitas e os Amonitas, ok? Porque na verdade o Egito, ele vem de uma geração de Cã, né? Do segundo filho de Noé, mas eles se tornam inimigos de Deus por conta dessa questão da escravidão. Uma geração traz escravidão sobre Israel lá no Egito, mas o Egito em si, os egípcios não são inimigos de Deus. Deus vai ter promessas de salvação, de redenção para o Egito também, tá? Então guardem esse texto aí no coração de vocês, que esse versículo 7 e 8, ele tem promessas de Deus para essas duas nações, para esses dois povos, os edomitas e os egípcios, tá bom? Nós vamos ver algumas profecias depois no Velho Testamento aí, que vão estar falando sobre essa questão aqui. Amém, meus irmãos? Eu acho que a gente falou bastante aqui, eu não vou, 9h31, nós estamos no horário, graças a Deus. Marquem aí, nós vamos voltar no versículo 9 do capítulo 23. Nós vamos terminar, se Deus quiser, logo aí, tá acabando já o livro de Deuteronômio. E a gente vai voltar lá pro livro Como Eu Encontrei o Messias, pra gente ver algumas coisas bem legais que tem lá a respeito do Pentateuco, a respeito dessas leis, né, que Moisés deixou. Então a gente vai estar lendo lá. Então a gente vai estar terminando aqui, se Deus quiser. É uma repetição mesmo de Moisés, né? Essa semana foi semana do Dia dos Professores. E eu postei algo aí no grupo para vocês. Quem viu o videozinho do Daniel Haik, viu como é importante, né, essa questão da repetição. E como Deus é um Deus de repetição, né? Deus usa, inclusive, a repetição em toda a Bíblia. A gente vai ver vários textos que se repetem e a gente fala assim, nossa, mas para que Deus está repetindo? O ser humano, ele só aprende através da repetição. Então, quantas vezes a gente precisar repetir a palavra de Deus para nós mesmos ou para o nosso próximo, a gente deve repetir ensinando, deve repetir exortando, para que essa pessoa vá aprendendo, tá? Assim Deus fez e assim a gente também vai continuar fazendo, porque Ele decidiu assim, que a gente aprendesse assim. Amém, queridos? Vamos orar para a gente terminar? Regiane, pode orar por nós? Consegue aí?